Boa noite a todos. Hoje é dia 24 de abril. Hoje é o dia 70 da pandemia no Brasil, se a gente considerar desde a data do primeiro caso registrado, ou dia 39, considerando desde a data do primeiro óbito. E hoje é um dia significativo, ainda que as atenções todas tenham sido colocadas muito mais na crise política, intervenção na Polícia Federal, demissão do ministro Sérgio Moro, a absurda entrevista coletiva do Bolsonaro no final da tarde de hoje. Mas hoje é um dia importante, e não num sentido positivo, porque ontem a gente tinha um dado de um crescimento muito significativo, né, chegando a 403 mortes num dia, e tinha uma expectativa colocada sobre se isso significava uma tendência de mudança de patamar ou se era um dado fora da curva. Embora já parecesse muito claro, né, que a pior hipótese seria verdadeira, né, o dado do dia de hoje confirma isso, ainda que um pouquinho inferior ao dado de ontem, mas são 357 mortes confirmadas no dia de hoje, o que significa só hoje, né, um aumento de 10,8% no número de mortes. Uma vez mais um percentual elevadíssimo para um dia, para 24 horas. Ontem foi 14, né, e na soma combinada dos 2 dias, a gente teve em 2 dias um crescimento de 26% no número de mortes, o que é gigantesco, né, o que é extremamente preocupante. A gente, então, chega com esses números a 3.670 mortes confirmadas e registradas, que certamente expressam uma realidade já superada, na medida em que a gente tem ainda um baixíssimo nível de testes e uma defasagem muito significativa de tempo entre a morte, o óbito, e o registro dele como Covid, na medida em que, na grande maioria dos casos, ainda o óbito ocorre antes da confirmação do resultado do teste e muitas vezes leva alguns dias para isso. Até nesse sentido, né, de tentar ter alguma possibilidade de um dimensionamento disso, é importante que a gente observe qual foi o ritmo de crescimento, né, do número de mortes nos últimos dias. Como eu disse, se a gente considerar só os últimos 2 dias, foi de 26%, mas se a gente considerar um período maior, de 10 dias, né, o crescimento do número de mortes foi de 2,39 vezes, ou seja, quase 2,5 vezes. E ao longo dos últimos 15 dias foi de 3,2 vezes. Por que eu calculei esses intervalos? Porque a gente que fala que o tempo de defasagem, né, da atualização do registro do óbito pode chegar perto disso. Talvez não em 15 dias, na média, mas muito possivelmente em 10. Se por hipótese, né, for a gente tem uma defasagem que seja de 10 dias na média, e a variação em 10 dias é de 2,39, isso significaria que a gente tem hoje em torno de 8.770 mortos que virão a ser ainda registrados dentro desse sistema e dentro desse período de déficit, de defasagem de tempo. Se for 15 dias é ainda bem mais, daria quase 12 mil, mas me parece que como média não deve chegar a tanto. Mas isso a gente está falando apenas de dados que foram testados e que estão aguardando o resultado do teste, que serão confirmados posteriormente, mas dentro desta lógica de uma muito significativa defasagem de tempo. Então, o quadro é esse. Fora isso, muito mais difícil de dimensionar, né? Eu não tenho dados para isso, não tenho informações, e a gente tentou estabelecer contatos e redes, e isso é muito difícil, né, de conseguir dimensionar o que se tem um montante significativo de mortes em condições suspeitas que não estão sendo testados. Isso entraria num segundo nível, né, num segundo patamar
de subnotificação. Dito isso, eu acho que seria interessante fazer para além do caso brasileiro, ampliar e trazer outros 2 dados a mais. O primeiro deles, deixa eu começar por esse, eu fiz uma comparação para a gente entender um pouco o impacto de diferentes medidas que são tomadas, politicamente orientadas por diferentes governos, e, ao mesmo tempo, o contexto de diferentes lógicas estabelecidas no sistema de saúde. Então, esse dado que eu trago aqui é uma comparação entre 2 países que têm quase a mesma população, mas estruturas absolutamente distintas, condições econômicas distintas, sistemas políticos distintos. O que Cuba e Bélgica têm em comum? Tem em comum uma população quase a mesma, segundo os dados oficiais, e uma semana de diferença na data do primeiro óbito. Portanto, em tese, tendencialmente, eles estariam em situações semelhantes. A Bélgica é um país que fica na Europa Ocidental, que, portanto, fronteira com França, com Alemanha, proximidade com diversos países, com Holanda, o que evidentemente incide como um fator de que está lá no centro do furacão do Covid-19, mas Cuba a gente sabe que tem, ao mesmo tempo, tem também uma incidência, até meados de março, uma incidência de turismo internacional muito significativa, e muitos dos primeiros contágios reiterados se deram por conta de turistas, notadamente turistas italianos, na maior parte, e, portanto, ela estaria também vulnerável a esse primeiro momento muito impactante da contaminação por conta do turismo internacional. Cuba, como se sabe, é um país que tem um sistema de saúde modelar, tem um processo de formação na área de saúde, de médicos, de enfermeiros, de profissionais diversos, absolutamente extraordinário, atua em inúmeros países, hoje tem uma atuação absolutamente fundamental na Itália, mas mais do que o processo de formação, tem um sistema de saúde de caráter universal, absolutamente amplo. Em contrapartida, a Bélgica é um país, hoje conversei com o arquiteto Gregório Carboni Maestre, que é professor numa universidade em Bruxelas, na Bélgica, para tentar entender um pouco melhor algumas coisas que não são muito fáceis da gente entender. E a Bélgica tem um sistema de saúde, poderia chamar de misto, mas muito mais privado, regido pela lógica do privado, onde muitos dos atendimentos feitos sempre em rede privada são ressarcidos pelo Estado posteriormente, depois de processo de análise, mas muito mais naquela lógica ultraliberal do voucher, de um sistema que, portanto, é absolutamente fragmentado. Fora isso, tem as regiões, o Flandres, a Valônia, a região a Bruxelas, que tem uma autonomia em relação a essas 2 regiões, e que isso estabelece uma fragmentação das iniciativas, das medidas de enfrentamento, que fragiliza muito, e que provavelmente isso implica numa consequência muito significativa. Mais do que isso, a Bélgica é um país que tem, sobretudo na sua região norte, mesmo conjunto, na região norte, que é o Flandres, tem uma influência muito significativa dessa perspectiva de que a economia não pode parar, de que as coisas não podem fechar, da cultura do trabalho, de uma forma muito, muito incisiva, a tal ponto que ainda hoje isso tem vigência, mesmo o país estando enfrentando uma situação dramática e tendo já há bastante tempo 200, 250, 300 mortes por dia. A Bélgica hoje, em número de mortes per capita, é em tese o segundo país do mundo com mais mortes por milhão de habitantes. Em tese, eu digo porque, na realidade, é o primeiro, se a gente considerar que quem está à frente da Bélgica é San Marino, que é um microestado que tem 30 mil habitantes. Portanto, é absolutamente incomparável. São alguns mortos, mas que implica numa desproporcional relação estatística. Então, dentre os países que têm mais de 100 mil habitantes, digamos assim, a Bélgica é o país no mundo hoje com mais mortes per capita,
mais do que Itália, Espanha, França, Inglaterra e Estados Unidos, né, os 5 países em números absolutos que estão à frente. E qual é o dado? São 576 mortes por milhão de habitantes. Significa mais de uma morte a cada 2.000 habitantes. É muito expressivo, né? É muito significativo. Comparativamente, Cuba tem 4 mortes por milhão de habitantes, o que é praticamente 150 vezes menos. O único dado que a Bélgica, em tese, estaria à frente, digamos assim, é o número de testes por milhão. A gente sabe da questão do bloqueio em relação a Cuba, foi intensificado pelos Estados Unidos o bloqueio, né, em relação de que produtos médicos não pudessem chegar a Cuba. Então, a Bélgica tem 5 vezes mais testes por milhão de habitantes do que Cuba, mas em compensação, em relação ao número de testes positivos, que é um cálculo muito mais efetivo, ou seja, de cada quantos testes um dá positivo, isso a Bélgica tem um número 7 vezes pior, né? A cada 4 testes feitos lá, um é positivo. Cuba, embora teste tenha testado menos, tem uma relação de 1 por 28. Né? No número de casos, a Bélgica tem 44 mil casos, enquanto Cuba tem 1.200. Então, também aí uma relação, né, muito, muito significativa. E a mais importante de todas, evidentemente, né, o número de mortes, que a Bélgica tem 6.679, enquanto que Cuba tem 43, que é uma relação de 150 e alguma coisa vezes mais, né, que é muito expressivo, né, muito significativo. Também tem uma quantidade muito maior de pacientes em estado grave, internados em UTI, desproporcionalmente maior. Então, isso acho que é para chamar a atenção, né, da importância, primeiro, de um sistema público de saúde de caráter universal, amplo e abrangente, que tem uma lógica, uma organização de sistema e único, de conjunto, né, que lide de uma forma não fragmentada com o processo, e segundo, né, da importância de um processo unificado de mobilização nacional no enfrentamento da pandemia, que coloca a preservação da vida claramente como o objetivo fundamental, principal, e não subordinado a ditames econômicos, interesses empresariais, capitalistas, etc. O outro dado que eu queria comentar, porque a gente tem muito pouca informação, se difunde muito pouco, é a situação da África. A gente, sem muita dificuldade, a gente vê que em números absolutos, a primeira impressão que a gente teria seria até relativamente tranquilizadora, né, na medida em que a África tem 1.326 mortes dentro de um contexto mundial de quase 200 mil, ou seja, menos de 1%. Então, em tese, a situação estaria bastante menos grave. Essa é uma aparência absolutamente parcial, ainda que talvez os números não sejam tão altos quanto em outros países, mas provavelmente não são tão baixos quanto o quadro expressa, na medida em que há deficiências gigantescas de sistema de saúde e de testagem. Né? Uma série de países, quase metade dos países da África, sequer tem um registro de se fez testes e de quantos testes esses países fizeram. Acho que de conjunto tem 2 dados assim que mais chamam a atenção, que são mais significativos. O primeiro, que os 3 países com maior número de mortos, né, Argélia, Egito e Marrocos, são países árabes, são países do norte da África. A Tunísia estava nesse grupo também, conseguiu conter bastante bem, está, né, em 7º hoje. Mas então os 3 países são países do norte da África, que têm um contato mais próximo, né, com a Europa, no caso de Marrocos e Argélia, né, com o mundo árabe, no caso do Egito, mas também com a Europa, por ser um país turístico no início do processo. Né, e isso faz com que tenham sido os primeiros países a ter uma significativa contaminação. Então, esses países hoje reúnem juntos exatamente 70% das mortes registradas e confirmadas na África, ainda que se imagine que esse número esteja provavelmente bastante defasado. O outro dado que é importante comentar
embora com um crescimento grande nos últimos 15 dias, né, de mais de 4 vezes, é em certa medida um exemplo de relativo êxito, que é a África do Sul, que é o país africano com maior fluxo de turismo internacional, que, portanto, teve, num primeiro momento, diversos focos externos de infecção e conseguiu lidar razoavelmente bem de forma a controlar, né, esse processo de expansão, ou muito bem até se a gente fizer uma comparação com o Brasil, né, que inicia mais ou menos no mesmo período e a gente está com 3.670 mortes, e a África do Sul com uma estrutura econômica mais precária que a nossa, numa condição de crise econômica bastante marcada, mas conseguiu produzir condições de um isolamento social bastante amplo, né, de forma a ter esses dados. A África do Sul também, junto com Gana, são os 2 países africanos que têm um nível de testagem razoável, né, enquanto que o conjunto dos demais tem um nível de testagem realmente bastante baixo. Então, são 3 países, né, do norte da África, depois um país do sul da África, e na sequência, né, Camarões, que é um país da África Central, e Burkina Faso, né, que é um país da África Ocidental, que tem situações tendencialmente assim, bastante preocupantes. O conjunto dos países da África Negra, Ocidental, Central, Oriental, né, da África, de forma geral, ainda registram números muito baixos. Mas, como eu disse, são sistemas de saúde muitíssimo precários, né? A gente sabe hoje perfeitamente bem que aquele argumento que foi muito usado no Brasil, né, de que o calor impede a propagação, é completamente falso. Não fosse verdadeiro, a gente não teria enormes focos, né, em Manaus, Recife, Rio de Janeiro, Fortaleza, etc. Portanto, isso não garante absolutamente nada. São países que terão muita dificuldade, né, de impor e de sustentar pelo tempo necessário o isolamento social pelas suas condições econômicas, né, alguns mais, outros menos, evidentemente é uma generalização indevida, tem diferenças muito significativas, né, entre esses países, mas de forma geral é uma situação que, assim como a da Índia, né, que é um outro exemplo próximo, que ainda tem crescido bastante agora, já nos últimos dias, mais do que a África, mas que ainda não tem números absolutos tão elevados, mas que tem uma situação tendencialmente muito preocupante. Não estou fazendo projeções, não tenho, né, sempre destaco isso, não tenho competência para isso, acho que não seria responsável dizer vai crescer tanto, vai passar, vai chegar em primeiro lugar, o que seja, né, mas expressar uma preocupação que eu acho que é bastante razoável, né, que se olhe com atenção para esses países, né, para o conjunto dos países da África, mesmo no momento em que eles ainda não aparecem, né, no topo da tabela, por um conjunto de condições que justifica essa preocupação. Então, para hoje era isso, né? Eu acho que são 2 observações que ajudam a gente a entender de forma mais ampla a dinâmica, né, em relação com o sistema de saúde, na comparação que eu propus, né, e da questão da temporalidade do desenvolvimento da pandemia na África, né, que em países que têm muito menos interação com o exterior, sobretudo na África Central, em alguns países da África Ocidental e Oriental, o primeiro caso demorou muito mais para chegar, então no momento mais inicial de expansão, mas o ritmo dessa expansão a gente ainda não sabe de forma muito clara. Eu coloquei alguns índices meio que nesse primeiro momento, mas a gente não sabe como que eles vão se desenvolver daqui em diante. Então, por hoje era isto. Boa noite a todos.